A paz do Senhor, meus amigos, estamos aqui na TV Filhos de Deus, gravando um programa do Conexão H2O, agora uma edição para a TV FD, TV Filhos de Deus. Esse programa agora ele tem uma disposição de entrevistas, recebendo pessoas para falar sobre a vida, ministério e alguns desdobramentos pessoais, como testemunho. E eu estou aqui recebendo ela nesse programa com um quadro Mais de Você. Ela que é cantora, missionária, minha esposa, missionária Ana Paula Felizardo. Paz do Senhor, missionária. A paz do Senhor, pastor Taquaraci. É uma grande alegria de poder estar aqui juntamente com você e poder participar com todos o público sobre um pouquinho de mim. Estamos aqui agora para poder falar um pouco mais sobre o ministério, a vida pessoal também da missionária, no que tange o testemunho dela e algumas questões que nós aqui chamamos de milagre, porque o povo de Deus vive de milagre. E eu quero começar essa programação dizendo para você, vá no canal do YouTube, vá lá e adicione TVFD, a TV dos Filhos de Deus. E eu, pastor Taquaraci Rodrigues, já um grande conhecido de vocês, de algumas outras programações, estou dizendo que essa é a TV que vai mudar a tua história. Missionária Ana Paula, nós agora vamos entrar nesse momento de perguntas e respostas no quadro Mais de Você. Eu gostaria de começar perguntando sobre esse momento que você está atravessando de ministério em 2020, com essa convocação, esse convite da gravadora que arcou com todos os custos para fazer o seu CD. Bem, é uma promessa a qual o Senhor fez há 20 anos atrás e o Senhor, ele hoje veio cumprir com essa promessa na nossa vida. E eu quero desde já até mandar um abraço para o nosso pastor Elias, que é o produtor da nossa gravadora Adonai. É o pastor Elias, maestro Elias, na verdade, né? E como é que está sendo todo o momento, a dificuldade, o sentimento de realização em Deus, por esse momento tão especial, essa promessa tão antiga, e agora, nesse ano de 2019, para a virada de 2020, esse milagre tão emblemático que o Espírito Santo realizou através da gravadora Adonai? É sentimento de gratidão e, ao mesmo tempo, de alegria por esperar tanto tempo essa promessa se cumprir e sabendo que Deus estava a todo momento ali comigo, dizendo: não temas, não pare, não ceda, porque a minha promessa eu vou cumprir. E foi chegado o tempo. E nós estamos já entrando em estúdio para gravar, tem vários hinos, e os hinos estão lindos. E tem uma surpresa, que Deus sempre falando que eu ia compor, e eu dizia assim: Senhor, como? E Deus me deu um hino. Esse hino está maravilhoso. Nós mandamos para o pastor Elias, e ele ouviu, e ele disse assim: ué, mas você fez quando esse hino? Eu falei: o Espírito Santo de Deus que me deu esse louvor, e eu pude compartilhar com ele e com você também, né, amor? É verdade. Ainda continuando nesse momento de perguntas e respostas, nós queremos também saber um pouco mais sobre a vida pessoal da missionária Ana Paula Felizardo, no que tange a respeito de testemunho acerca do seu problema visual, que, para quem não sabe, a missionária Ana Paula foi considerada pelos médicos deficiente visual, e com o passar do tempo uma promessa, e o Espírito Santo operou um milagre, e aí quem vai contar é você. Esse testemunho é um testemunho bem comprido, mas eu vou tentar resumir e dizer para você que, para você acreditar, porque Deus, ele é o Deus do impossível, e é o mesmo Deus de ontem e sempre será. Então, eu nasci com um problema, né, de visão, e esse problema, eu cresci com ele, e ali eu perdi minha mãe,
E nesse tempo fiquei só. E para os médicos eu fui considerada deficiente visual, não conseguia enxergar, tinha várias crises, era um problema muito difícil, né? E quem me conhece, quem sabe, quem me acompanhou, minha família, sabe dizer e falar o que a Ana Paula passou na adolescência, na infância, até chegar a essa idade, e Deus sempre dizendo, eu vou fazer o milagre. E eu acreditei, porque Ele fez milagre no passado e Ele é o mesmo que pode fazer hoje. E aí Deus me curou. Deus disse assim, eu vou te curar. Eu vou abrir a tua visão. Então, tinha momentos que a minha filha, minha filha hoje tem 12 anos de idade, e tinha momentos que ela, pequena ainda, tinha que olhar a numeração do ônibus, ela tinha que me atravessar a rua, porque eu não podia enxergar. Tinha uma fotofobia muito grande, onde tinha que usar óculos escuros por muito tempo, as dores terríveis. E Deus sempre falando comigo, acredita, confia. E os médicos dizendo, você vai ter que fazer um transplante de córnea. E ali eu falando, Senhor, eu não quero passar por isso. E foi quando Deus usou até mesmo você, para falar que, olha, o Senhor está mudando o rumo dessa situação, e os médicos eles vão mudar isso. Você não vai fazer esse transplante. E quando eu cheguei lá, nos médicos, que eu me trato ali num hospital no centro da cidade, e eles disseram para mim, olha, você não vai precisar mais fazer o transplante de córnea, nós vamos fazer um outro tratamento. Mas Deus ele é tão fiel que para os médicos o problema, a situação continua da mesma forma, mas eles não conseguem enxergar, eles não conseguem saber o porquê que eu consigo enxergar. Isso tudo é Deus. Então, creia que Deus é na tua vida. E hoje eu caminho, eu ando, eu vou para tudo quanto é lugar, mas os médicos olham hoje e falam, o problema ainda está aqui. Mas esse é o nosso Deus que faz milagre, né, pastor Taquaraci? É verdade. Interessante que quando o médico falou comigo, ele disse, olha, o caso da sua esposa é somente ou um transplante de córnea ou ela já não tem mais esperança, porque as córneas dela estão estragadas, não servem mais para nada, só para jogar fora. Mas Deus é um Deus de milagre que continuou confundindo a medicina, e Ele mantém as córneas estragadas no local e com o Espírito Santo faz com que aquilo que antes não enxergava, passe a enxergar. Isso é o nosso Deus, não é verdade? E, além disso, ainda te deu o benefício do INSS. Tudo no tempo certo, para que a serva dele possa ter disponibilidade para servi-lo, pregar, cantar e testemunhar e não ficar desamparada. Eu já ouvi diversos testemunhos acerca disso, eu mesmo fui curado de câncer também, e você também acompanhou. Mas eu fico impressionado porque a visão é algo muito melindroso, muito delicado, e às vezes a gente está com uma remela no olho, está com uma lacrimejação, está com uma conjuntivite ou um cisco que bate nos olhos, e a gente já entra numa angústia, numa agonia muito profunda. E eu imagino que você passou esse período a qual você relatou e que todos confirmam, e eu também presenciei na cirurgia que você passou, tomou 7 pontos no olho, mas para a glória de Deus e para que os médicos percebam que existe um médico por excelência, você é um milagre. Amém, é verdade, é verdade. E esse milagre, eu, em todos os lugares a qual eu vou, seja em igreja, em qualquer lugar, se eu estiver numa fila de um banco, eu costumo falar do meu testemunho para pessoas e dizer que Deus ele cura, que Deus ele faz. E ele faz, nós somos prova viva disso, que ele faz o impossível acontecer. E é por isso que nós estamos aqui hoje, continuando a acreditar no que Deus ele ainda pode fazer na nossa vida. E aqui diretamente dos estúdios da TV FD, a TV dos Filhos de Deus, esse quadro é um quadro que tem a proposta de perguntar um pouco mais sobre o ministro
você que é pastor, você que é missionária, você que é cantor evangélico, venha estar conosco para que você possa também participar desse momento tão emblemático que é o momento que o cristão no século XXI tem vivido. Diante das redes sociais, as mídias, as grandes redes, poder falar do amor de Deus abertamente e ser um canal para milhões e milhões de vidas sem fronteiras. Continuando aqui nesse momento tão gostoso, agradável dessa programação, eu gostaria de fazer mais uma pergunta para a gente fechar um pouco esse quadro e ir para um comercial sobre esse momento do século XXI. O que você tem achado como missionária? Como você tem percebido? Uma pergunta pessoal. A igreja que a Ana Paula conheceu quando criança, a Deus e Amor, a Assembleia de Deus, a Renovada na Fé, para os momentos atuais, como você tem se sentido? Você se sente numa ambiência agradável, desconfortável? Como dentro do seu coração você consegue compreender, né, os caminhos de Deus nesse século? Você acha que está alguma coisa fora do normal? Está no normal? Não que a gente seja Deus, mas é uma pergunta que eu tenho desejo de perguntar para outros ministros, cantores, missionários, e eu estou aproveitando sobre mais de você e falar um pouco o que vai no seu coração diante de tantas coisas que nós estamos vivendo e vendo em relação ao que você viveu na sua juventude, infância, adolescência e maioridade na igreja. Nós sabemos que Deus, Ele jamais vai mudar. Ele nunca mudou. O homem que muda, somos nós quem mudamos. E realmente há uma diferença de quando eu entrei, quando eu me doei, quando eu aceitei ao Senhor Jesus, ainda muito criança, muito pequena, e para agora. Naquela época, era uma época em que nós sentíamos a presença de Deus, não que nós não sentimos hoje, nós sentimos sim, mas era uma época em que a igreja estava assim, de verdade fazendo a vontade do Senhor. Era uma época em que os adolescentes, quando chegavam na igreja, eles dobravam os joelhos e ficavam de joelhos desde o momento em que chegou até a hora de terminar aquela oração. Era tempo em que uma jovem ela não poderia entrar de maneira alguma na igreja com uma saia curta ou com uma blusa transparente, decotada, porque ela se sentia mal. Entende? E hoje em dia nós podemos ver que a igreja não a igreja em si é templo, mas nós somos a igreja. Então nós mudamos. Muitos mudaram hoje. Hoje os jovens, você vê, eles estão adorando ao Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não é mais do jeito que era antes. Os jovens hoje, você vê a emoção, mas você não vê que eles estão sentindo a presença de Deus real. Porque a presença do Senhor, ela liberta, ela transforma e ela convence. E eu lembro que, naquela época, se a gente falasse alguma palavra torpe, ou não era palavrão, mas alguma palavra que não estava de acordo com a igreja, com o Senhor, a gente já ficava assim, falando, meu Deus, e agora? Eu pequei. E assim, às vezes a gente olhava ou falava mal de alguém, a gente falava, eu não posso hoje sentar no grupo porque eu falei mal daquela outra jovem. E hoje em dia não, hoje em dia você vê que mudou, tudo mudou. Nós temos uma filha de 12 anos e a gente sempre fala para ela, olha, as coisas do Senhor são com sinceridade. E hoje nós podemos ver que o jovem ele não está levando as coisas com sinceridade. Não só o jovem, muitas pessoas não estão mais levando as coisas com sinceridade e nem com fidelidade. Acha que Deus não vai voltar para poder arrebatar a tua igreja, pegar um povo lavado e remido. Acha que é simplesmente assim, Deus, eu estou no tempo da graça e Deus me perdoou e vida que segue.
Não, Deus ele vai requerer. E um recado hoje que eu dou para os jovens e para todos, reveja os seus conceitos, os seus caminhos, e veja aquilo que você está errando, veja o caminho que você está entrando e que é errado. Hoje eu me sinto um pouco incomodada, sim. Eu sinto falta da antiga igreja. Eu sinto falta. Amém. É verdade, a gente tem reparado que as coisas estão andando um pouco quanto fora de trilhos, né? Como diziam os antigos, parece que o trem está um pouco fora do trilho. Mas, continuando aqui, a gente vai agora para um breve comercial. Foi um prazer poder estar entrevistando a minha esposa, né, nessa abertura desse quadro do Conexão H2O aqui na TV FD, o quadro que leva o nome, que é um próprio quadro da TV, aberto a todas as programações de outros apresentadores, Mais de Você. Conto com você, sua audiência, fique ligado conosco no canal do YouTube, nas mídias sociais, aqui Pastor Taquaraci Rodrigues, TV Filhos de Deus. Um grande abraço. Estamos de volta. Paz do Senhor, meu amigo. Esse é o programa Conexão H2O na TV FD, a TV dos Filhos de Deus. Agora continuamos nesse programa com o quadro Mais de Você, e aqui conosco ela, que é missionária, cantora, pregadora, Ana Paula Felizardo Rodrigues, minha esposa, que me deu a graça e a alegria de iniciar essa programação, entrevistando ela, perguntando, falando um pouco mais sobre o seu ministério, as nuances que cercam a vida dela, todo o desdobramento ministerial. E eu estou muito feliz de poder estar com você nesse canal que é o canal do povo de Deus. Os filhos de Deus estão conectados na TV FD. E eu convido você também a estar conosco. Vá ao YouTube, se inscreva, deixe seu like e continue, porque Deus tem milagre para você. Missionária Ana Paula, me fale um pouco agora sobre oração, espiritualidade, porque nós já vamos fazer um momento de oração daqui a pouco, para abençoar a vida do nosso telespectador, daqueles que nos acompanham, aonde esse vídeo chegar nas redes sociais. Mas eu queria saber de você, você que é uma mulher de oração, que eu vejo, além de ser missionária, mãe, amiga, esposa, eu sou testemunha vivo, fui abençoado por Deus por uma mulher de oração. Fale um pouco para os nossos telespectadores o que é a oração, o jardim secreto, qual o sentimento, o conselho que você dá para essa juventude, e não só para a juventude, mas para todos aqueles que querem se aproximar de Deus, conversar com Deus, deixar suas demandas no altar da oração. Eu cresci orando, né? Com mulheres de Deus, mulheres da mesa de oração, mulheres que me ensinaram a orar. E eu não sabia o que era a oração. E aquelas mulheres, elas falavam assim: Ana Paula, se você quer ser uma mulher de Deus, você tem que orar, tem que botar o joelho no chão. E eu lembro que nós passávamos horas orando. E a oração, quando você entra dentro do teu quarto, como Mateus diz, Mateus 6, você entra dentro do teu quarto, fecha a porta e começa a falar com Deus, começa a se abrir, falar com Deus. Você se sente, quando você está sobrecarregado, você se sente que você ali deixou tudo no altar, deixou tudo na mão do Senhor, e o Senhor, ele começa a trabalhar. É uma coisa maravilhosa, porque eu começo a orar e às vezes quando eu vou ver já é 3 horas, já é 4 horas da manhã, e eu não tenho nem vontade de terminar a oração, porque a oração, ela te envolve, e é uma conexão que você tem com o Espírito Santo, e é algo que te leva assim. Quando eu começo a orar, eu sinto que o meu coração, que muitas das vezes se encontra entristecido, some. A alegria, ela chega, ela entra dentro do teu coração e você se esquece do momento de turbulência que você passou. Às vezes porque você não conseguiu uma porta de emprego, às vezes porque você não conseguiu passar numa prova, e às vezes você fica chateado, triste,
sem contar nas batalhas que você passa em relação à família, que você tem que orar por filhos, e orando para que Deus venha salvar, libertar. Então, mais uma vez, jovens, mulheres, vocês que pararam de orar, nunca deixe de orar, porque a oração, ela é o alimento, ela nos fortalece, e Deus, ele se agrada, porque ele está ali olhando, ele colhe. Os céus se abrem quando você está se derramando diante do altar. Então, a oração, para mim, é muito válida e é algo muito lindo também. Eu costumo dizer que é a velha e boa amiga chamada oração. É verdade. A velha e boa amiga chamada oração. Existe uma fala, um jargão no meio pentecostal, evangélico, do modo geral, que a oração é a chave que move a mão de Deus. E eu costumo dizer que a mão de Deus, ela se movimenta, independente da minha oração ou não, porque Ele é um Deus soberano, mas que a oração também pode ser uma relação de profundo amor com esse Deus, porque ali é onde eu deixo todos os meus anseios, minhas angústias, meus questionamentos e também, muito mais, minhas declarações de amor a esse Deus. Todo o meu carinho por Ele. É um diálogo, na verdade, e a gente vê muitas pessoas deixando de orar, banalizando o período de oração, e a oração também é uma disciplina. Existe um livro de Richard que é a Disciplina da Oração, você até leu comigo, e fala sobre a meditação, a contemplação, a disciplina em si, porque, como você mesmo disse, você foi ambientada, socializada, vivenciou junto com mulheres que te ensinaram a orar. E essa prática diária, constante de oração, reflete hoje na sua maturidade como esposa, missionária, dona de casa, e todas essas nuances, esses detalhes, né, que quem está de fora não sabe. Os quartos de guerras que a gente tem que enfrentar, porque aí tem conta para pagar, tem preocupações, tem ministério, tem filho, tem família. E ali, naquele quarto de oração, a oração se transforma em um bálsamo de cura também. É verdade. A oração é nada mais você chamar o teu pai e falar: pai, por favor, vem aqui que eu quero conversar com você e eu quero falar para você tudo que eu estou sentindo, tudo que está me fazendo mal. E você deixa ali no altar, né? Eu costumo dizer que quando eu vou orar, eu já me imagino logo assim nos pés dele e falando para ele, dizendo para ele: olha, eu estou aqui. Às vezes eu não tenho nem palavras para falar. Me carrega no seu colo, nos seus braços, porque a oração ela é a chave da nossa vitória, como muitas pessoas dizem. A oração é a chave da nossa vitória. E é a comunicação, é a comunhão que nós temos para com o nosso Deus. Então é isso, a oração é linda. Né? É aquela a gente chama na Bíblia de dualidade, né? Tem dias que a gente vai orar, clamar, jejuar, implorar, espernear, fazer como Abacuque, gritar, socar o chão, até quando, e Deus não vai responder. O céu estará de bronze. Quem nunca passou por isso? Em contrapartida, a mesma Bíblia que revela esse cenário de que parece que Deus não ouve, mas Ele ouve, porém não age, porque não é propósito dele naquele momento, para aquele pedido ou situação, e aí você se sente como que alguém que o pai ignorou. Você vai ver também textos bíblicos que diz como a viúva que insistentemente ia à porta daquele juiz iníquo todos os dias. E Jesus disse: se ela, perturbando um juiz iníquo, esse homem que era um juiz injusto, corrupto, iníquo, atendeu,
Que dirá o nosso Pai, que é Deus de justiça, é um Pai justo. Então é esse momento, e a gente tem que entender esse tempo de Deus. O tempo que Ele vai nos atender e o tempo que Ele não vai nos atender. Mas independente do tempo, ore sem cessar. Verdade. E nessa comunhão, eu já vou passar para você, você vai dar a sua fala e nós vamos orar abençoando esse povo que está aqui, vai estar nas mídias sociais assistindo a TV FD, que brevemente também estará com ao vivos e lives, né? Então você dê a sua participação sobre o que você iria dizer acerca da oração e nós já vamos nos preparar para orar, para encerrar esse bloco. Amém? Eu só iria dizer que, como você acabou de mencionar, sobre a viúva, ela perseverou. Ela perseverou. E ela insistiu. Falou, não vou sair daqui sem uma resposta, sem esse homem me atender. Então, ela confiou. Então, a oração nada mais é você confiar, você deixar nas mãos do Senhor, você entregar no altar e deixar ali. E se Deus não fizer, Ana Paula, continue orando. Continue, porque Ele vai te fortalecer. E era isso que eu queria falar. Eu posso falar aqui do meu CD mais um pouquinho? Ai, gente, é porque, sim, é o primeiro filho, né, que está sendo gerado. E de muito tempo, essa gestação aí durou muitos anos. Mas o Senhor, Ele prometeu e Ele fez. Então, o CD, ele tem uma música, ele tem um hino que fala sobre o arrebatamento, pastor. Sobre o arrebatamento, sobre a volta do Senhor. Então, que nós possamos ficar apercebidos, porque breve Ele virá buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu vou aproveitar e vou pedir para você soltar um pouco dessa voz que Deus te entregou, mesmo que na capelinha, no improviso, para você abençoar esse povo da TV FD, a TV dos Filhos de Deus, com um pouco desse repertório que eu sei que tem mais gente por trás disso, pessoas que estão sendo usadas por Deus e pelo Espírito Santo para, inspirados junto com você que também compõe, trazer letras, canções do coração de Deus aos nossos corações. Então, eu vou até, inclusive, passar o microfone para você agora. Eu quero que você louve a Deus um hino, um pedaço dessa canção que for de sua escolha, que estará no lançamento desse grande trabalho que a gravadora Adonai tem feito. Ai, gente, é uma alegria imensa, né? Poder compartilhar com vocês aqui um pedaço desse louvor. Eu vou estar louvando uma canção que vai fazer parte do nosso CD, e essa canção ela fala sobre profetizar. Não sei qual é o vale que você está vivendo, não sei qual é o vale que você está, mas o Senhor está dizendo assim, profetiza que eu vou fazer. O Senhor, Ele vai fazer sobre a tua vida. Eu vou cantar só um pedaço, porque esse hino é lindo. Eu amei esse hino. Esse hino, ele diz assim, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, me levando em meio a algum vale, fiquei com temor. Andando por ali, não havia solução. Andando por ali, só havia sequidão. Andando por ali, não havia solução. Andando por ali, só havia sequidão. Foi quando meu Senhor veio e disse, filho, estou aqui. Poderão se erguer, poderão se levantar, poderão a vida desse vale chegar.
profetiza. Profetiza aí na tua casa. Profetiza, profetiza, que o milagre vai chegar. Profetiza, 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 que o milagre vai chegar. Eu profetizo na minha família, profetizo na minha casa, profetizo que o milagre vai chegar. Eu profetizo na minha família, profetizo na minha casa, profetizo que o milagre vai chegar. Profetiza sobre a tua vida. Esse hino é meu, tá, gente? É a autoria minha, tá? A composição minha. E é um hino que Deus trouxe, assim, eu falei, meu Deus, será que eu sou capaz? Deus falou, você é capaz. Eu deixo esse louvor para vocês, tá bom? Ficam com Deus. Glória a Deus. Essa é a missionária Ana Paula Felizardo. E ela me surpreendeu, porque nem eu sabia que esse hino era de autoria dela, né? E é muito bonito. Quando eu ouvi, eu me emocionei muito. Isso você imagina só na capela, mas depois você pensa ele trabalhado, né, masterizado, passado em estúdio, com arranjo, ritmo, harmonia, melodia, toda a banda, aquele vai ficar uma coisa para os céus, realmente. Bom, então, depois que você já profetizou, já tomou posse da sua bênção, da sua vitória, nesse quadro do Conexão H2O na TV FD, a TV dos Filhos de Deus, o quadro que tem por princípio e objetivo entrevistar pessoas, saber um pouco mais sobre a vida delas, o ministério, e por isso carrega o nome de Mais de Você. Essa é uma das edições desse quadro da TV FD, e aqui eu, pastor Taquaraci Rodrigues, estou com você mais uma vez, tendo ao meu lado a minha esposa a missionária Ana Paula Felizardo como a entrevistada do dia. Nós vamos agora orar e desejar a você que está aí do outro lado da tela, seja no Brasil, fora do Brasil, aonde você estiver, a bênção de Deus sobre a sua vida. Nós vamos orar aqui e eu creio profundamente que o céu vai se mover sobre você. E assim nós vamos encerrando esse quadro com esta oração. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós queremos elevar as nossas vozes, Senhor, ao teu santo trono de glória. Senhor, declarar sobre a vida deste homem, desta mulher, desse jovem, dessa criança ou desse ancião, ó Deus, que a tua poderosa mão está sobre ele, que o seu milagre se cumprir no tempo certo, oportuno, no momento em que esse milagre chegar, os céus estarão de pé para testemunhar a fidelidade, a obediência, a perseverança desse servo fiel, dessa serva que mesmo em meio à luta, em meio ao vale, não negaram a cruz. Senhor Jesus, nós queremos declarar também sobre a saúde. Se há alguém enfermo nesse momento, que o teu Espírito, que tu, ó Jeová Rafa, o médico dos médicos, o Deus que cura, alcance este que está aí debilitado e renove a saúde, restaure, restabeleça para a glória do teu nome. Dê a eles uma semana de vitória, um mês de vitória, um ano de realizações. Assim nós te agradecemos, crendo na vitória dos filhos de Deus, a vitória do povo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e você diga amém. Esse foi mais um dos quadros que virão sobre Mais de Você. Um grande abraço, pastor Taquaraci Rodrigues, missionário Ana Paula Rodrigues. Esse foi o Conexão H2O na TV FD, a TV dos Filhos de Deus. Shalom, povo de Deus. Até mais.